Fala galera, aqui é o Chay, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E olha só pessoal, hoje eu vou trazer um vídeo um tanto antigo do Piscine, né, na época ali do auge dele, indicando aqueles mangás mais diferenciados, né, aqueles famosos mangá sender de horror, tá ligado, que ele sempre indica de vez em quando. É um tempo que eu não trago aqui pro canal, né, uma indicação dele, então eu resolvi que hoje eu ia gravar isso e aqui estamos nós, beleza? Sendo assim, antes de iniciar pro react aqui e vermos como ficou este vídeo do Piscine, né, aquele recado sempre, se inscreve no canal, deixa um like para ajudar, comente aí, tanto que vocês acharam do vídeo, como também se vocês gostam da obra. De cara aqui eu posso dizer que eu nunca ouvi falar dela, então vai ser realmente um blind react, tá ligado? Mas tenho certeza que vai ser bem legal. E se possível, pessoal, cola na Twitch mais tarde que hoje vai ter live jogando Resident Evil 4 Remake, né? Finalmente eu zerei o clássico ontem, então eu vou poder começar um novo, beleza? Cola na Twitch mais tarde, vou deixar o link fixado aí nos comentários e deve rolar aí por volta de umas 10, 11 horas da noite, show? É isso, pessoal, sem mais delongas, bora pro react. Bora lá então, o terror psicológico de Trail of Blood do cenário transparente. Deixa o like. 3, 2, 1, go! Você tem 13 anos e vive uma vida comum, diferente, nada fora do normal. Você vai à escola, tem uma garota que você gosta, você tem um grupinho de amigos. Padrão, meu amor. Seu pai e sua mãe moram com você e eles têm uma convivência ótima. Comum. Apesar da sua mãe ser um pouco super protetora demais às vezes. Oxi. Seu primo, ele costuma te visitar e brincar na sua casa com você. Entendi. Do lado da família dele, se dá muito bem com a sua. E sempre foi assim. Certo dia, nas suas férias de verão, a sua família decide se reunir e fazer uma trilha pra uma montanha que tem perto de onde tu mora. Então lá vão vocês. Seu pai, sua mãe, seu primo, seus tios e avós. Depois de subir um tempo, vocês ficam cansados e resolvem dar uma pausa pra comer alguma coisa. Seu primo tá afim de mijar e te chama pra ir junto. Ele, como qualquer moleque, fala pra vocês explorarem a montanha sozinhos. Que vai dar bosta. E vocês vão. Você, meio contra a vontade, vai. E vocês acabam parando em um penhasco, uma vista muito bonita. Entendi. Seu primo corre até a beirada e você fica meio receoso de ir atrás dele, então decide ficar ali mesmo, onde é mais seguro. Então, sua mãe aparece atrás de você, preocupada porque vocês estavam demorando demais. Ela vê o seu primo na ponta do penhasco e manda ele voltar, mas ele decide ficar zombando de vocês. Oxi. Mas ele acaba perdendo equilíbrio. Quando ele ia cair, a sua mãe consegue correr e segurar ele a tempo. Mas enquanto tu observava, tu notou que teu primo tava com uma expressão meio estranha olhando pra tua mãe. E ele diz: tia? Eita porra! Depois de você ver aquilo, a feição que a sua mãe olha pra você é queimada nas suas memórias. E assim começa Trail of Blood. Rapaz! Por que ela fez salvar o moleque se o moleque ia cair? Ela queria kill, né? Ela queria kill pra ela, tá ligado? Ela não queria que a gravidade desse KS na morte do maluco. Porra é essa, velho? Bem da hora esse início, confesso. Fiquei curioso. Trail of Blood, ou Blood on Tracks, é um mangá de terror que explora as relações e emoções humanas a fim de causar desconforto. E olha, eles conseguem, viu? Conseguem muito bem. O desenhista e escritor da obra, Shuzo Oshimi, tem um estilo artístico muito único. Ele não usa retículas para criar tons cinzas. Ele trabalha apenas com preto puro e rachuras. Caralho. Isso reflete muito bem no seu trabalho e na obra em si. O jeito que o estilo dele capta as expressões causa um desconforto extremo. É meio como se você pudesse congelar o rosto de uma pessoa gritando e ficar observando perfeitamente como é agonizante aquela feição entre ela tá gritando e parando de gritar. Sobre a história, ela é o seguinte: Seishi Osabi é o protagonista do mangá. Um garoto de apenas 13 anos que viu a própria mãe jogar o seu primo de um penhasco. Após esse acontecimento, Seishi começa a quebrar. E não só ele, mas toda a sua família. Depois do incidente, Seiko Osabi, a mãe dele, age de uma maneira estranha, como se nada tivesse acontecido. Então ela grita pra ele procurar ajuda. Então ele corre e no caminho ele encontra seus tios e seu pai, Ishiro Osabi, que vieram porque ouviram gritos. Ele conta que seu primo Shigeru tinha caído do penhasco. E aí o desespero é instalado. Eles correm pra achar o jeito mais rápido de descer a montanha e procurar o Shigeru, enquanto Seishi fica ali com a sua mãe. Ele sabe o que aconteceu, mas ele deveria contar. Enquanto isso, o resto da família consegue achar o Shigeru. Por ter sido amortecido pelas árvores, não morreu. Depois disso, somos levados pra uma cena no hospital, onde caralho, ele não morreu na queda. É dada a notícia que alguns hematomas do cérebro dele comprometeram seus sentidos e seus movimentos, fazendo com que ele talvez nunca volte ao normal. A ambientação... Puta merda, hein? Aí chega essa situação de era melhor ele ter morrido no fim? Caralho, que situação fodida. A ação dessa cena, em comparação com as outras, é completamente densa, com muito mais pretos carregados, ampliando esse momento horrível. O mangaka tem um controle impecável a atmosfera dos de tons, desgraça comunica diversas ideias a partir deles. Momentos mais densos, com rachuras mais escuras, de preto por várias partes. E momentos de conforto, com rachuras leves e com espaço pra respirar. Isso é um toque muito importante na ambientação de um mangá de terror como esse. Continuando, depois da notícia, 2 policiais chegam e interrogam a mãe de Seishi. Ela explica tudo o que tinha acontecido pros policiais.
Eles perguntam se mais alguém tava com ela no momento que aquilo aconteceu. Ela diz que sim, o seu filho tava. E os policiais perguntam pra ele: "Que sua mãe contou foi tudo o que aconteceu?" E Shigeru diz: "Sim. Aconteceu como minha mãe disse." LOL. Depois desse momento, que o terror realmente começa. Imagina. Seishi desenvolve um problema de não conseguir falar, porque ele continua mentindo e segurando a verdade de uma maneira tão forte que gagueja e tem dificuldade na hora de falar. A presença da sua mãe se torna cada vez mais agonizante e aterrorizante, principalmente no momento onde Yuko Fukishi, uma garota que ele gosta, se declara pra ele, dando uma carta. Isso acontece em um momento que eles estavam sozinhos em casa, porque seus pais tinham ido no hospital. Quando eles estavam no quarto tentando conversar, eles ouvem passos. Era sua mãe que tinha voltado porque ela esqueceu algo. Mais uma vez, o artista mostra esses rostos desconfortáveis que fazem a garota ir embora. Sua mãe então pega a carta da mão dele e lê. Após isso, ela começa a chorar porque ela não quer que o Seishi abandone ela. Oxi. Então, ela força ele a rasgar a carta dela. E quando ela faz isso, ela literalmente rasga o seu filho em pedaços. Uma coisa interessante dessa obra são os rostos, mas principalmente os olhares. Os personagens passam muitas emoções apenas pelo seu olhar, seja medo, raiva ou felicidade. Fazendo isso, o escritor consegue nos convencer dessas mesmas emoções e fazer a gente sentir empatia por eles, fazer a gente se sentir desconfortável junto. Se eu que tô vendo aqui só um vídeo do Piscine falando a respeito da obra, já me sinto desconfortável pra caralho, imagina lendo essa porra. A obra comunica muito bem esses momentos e você se sente na mente do Seishi mesmo. É impressionante. Depois disso, o mangá corta pra quando as aulas voltam. Seishi ainda é incapaz de falar. Poxa, então era... Eu achei que ele realmente tinha ido de fala, porra. Quando ele falou que o cara tinha cortado ele literalmente, eu pensei, porra, matou ele, ué. Oxi. Faz o máximo possível pra Mas era evitar figurativo. Mesmo assim, Beleza. ela ainda é persistente e alcança ele na saída. Ela pergunta sobre a resposta dele quanto à carta. Ele a rejeita, mas Yuko sabia que tinha algo de errado. Ela sabia que a mãe dele estava fazendo algo com ele. Assim que ele chega em casa, ele escuta seus pais brigando pelo jeito que a Seiko estava agindo depois do acidente. Não se importando com o estado de Shigeru e nem ao menos indo visitar ele. Depois da discussão, seu pai decide sair dali e ir pro hospital. Seishi continua ali olhando a sua mãe sozinha, vê ela sussurrando e agindo como se estivesse com alguém ali, fazendo expressões estranhas que aterrorizam mais e mais ele. Depois disso, seu pai leva ele ao hospital pra ir ver seu primo, e o estado dele não era bom. Essa é a feição que temos que ver do seu primo de agora em diante. Quando voltam pra casa, Seishi fica sozinho por um tempo. Sua mãe, estranhamente, não tava lá. Ao anoitecer, em mais uma sequência de cenas escuras que já nos avisam que tá por vir, a mãe dele chega. Ela corre, abraça ele e diz que tava procurando por ele o dia todo. Ela não sabia que ele tinha ido pro hospital com seu pai. Ela então pergunta pra ele aonde ele tava esse tempo todo. Seishi, com muito medo, diz que tava no hospital com seu pai. O pavor que ele tava sentindo, todas aquelas palavras entaladas naquele momento, faziam ele querer vomitar. Mas não era vômito, era o que ele tava segurando por tanto tempo. Então ele consegue deixar as palavras saírem. Ele a questiona e grita, perguntando por que dela ter feito aquilo. Finalmente. Que tudo aquilo era culpa dele, que tudo aconteceu porque ele existia. A mãe dele, em resposta, pergunta se ela deveria morrer por estar mentindo pra todo mundo. E fala pro Seishi matar ela. Obviamente, ele não faz isso. Então, ela tenta matar ele, estrangulando ele, mas desistindo no processo. Mais uma vez agindo como se nada daquilo tivesse acontecido. Os acontecimentos em sequência são a destruição do personagem até o ápice da sua loucura e a aceitação dela. Futuramente, Yuko e Seishi começam a namorar, e só na presença dela ele consegue falar propriamente. Na presença dela, ele afronta sua mãe e protege Yuko. Ela tem uma participação muito importante na vida dele. Ela entende e conforta ele. Seishi vê nela um lugar seguro onde pode descansar e fugir da realidade. Seishi tem vários problemas psicológicos, por achar que ele é a culpa da dor da mãe dele. E também por aceitar calado tudo aquilo. O mangá é muito bom em retratar essa submissão do Seishi, fazendo ele sempre ver as pessoas ou coisas acima dele, sendo maior que ele. E com apenas tendo que aceitar tudo aquilo, mal questionando, mal dizendo não durante o mangá. A relação com a Yuko sendo conturbada pela sua mãe e a necessidade que ele tem da aceitação dela em uma prisão onde sua própria mãe pode libertar ele. Outro ponto interessante a citar é a sala da casa deles. Ela representa o estado mental de Seiko, cada vez ficando mais destruída e bagunçada, até nunca mais estar arrumada novamente. Isso permanece até o fim do mangá, porque a mente dela também permanece de tal forma, sendo cada vez mais bagunçada, cada vez mais destruída e irremediável. O que isso aconteceu? Enquanto a gente lê a obra, a gente não entende direito as ações da Seiko, mas tudo fica claro no final do mangá. Spoiler imenso agora, você foi avisado. No final do mangá, nos é mostrado como a Seiko vê o Seishi. Ela vê ele com uma expressão de negação, de raiva, de nojo, vendo coisas que ele nunca falou, sempre sendo ruim, negativo. Ela vê o Seishi como um motivador para aquelas ações ruins dela. Ele diz que não queria ter nascido. Ele pede pra morrer, pra não existir. A Tudo mulher que ela é esquizofrênica. faz é fazer essas vontades dele. Sempre foi assim.
Ela sempre quis o melhor pra ele. Ela sempre quis dar tudo pra ele. No final, a gente entende que ela que queria a aprovação dele. Seiji, quando ele entende isso, ele termina o que sua mãe começou e se mata. Ou pelo menos pensa que se mata em um dos finais e diálogos mais pesados e complexos que eu li recentemente. A obra consegue fazer a gente criar vínculos muito fortes com os personagens. Se você ler esse mangá, você vai sentir felicidade por ver o Seishi e a Yuko tendo uma relação legal. Você vai sentir medo de ver ele tendo que voltar pra casa e vai torcer pro melhor acontecer. O poder de ser o espectador da história e saber tudo que tá acontecendo, né? É o jeito que o escritor faz de fazer você se sentir preso, porque você não pode fazer nada. Você é vítima da mãe de Seishi. Você aceita tudo que ela diz, página por página, você continua lendo. E ao entender a mãe dele, você não sabe mais quem tá certo ou quem tá errado. A polícia não entende as motivações de Seishi por ter empurrado o primo dele daquele penhasco. E muito menos as motivações de Shigeru, que queria ser empurrado dali. Ele queria a vida dele de volta antes da queda daquela montanha. Ele até podia ter melhorado, mas ele nunca seria mais a mesma pessoa. Ele nunca mais seria a pessoa que um dia ele foi. Breath of Blood é um terror de verdade, porque os maiores monstros da ficção não são as aberrações e criaturas, e sim os próprios humanos. Que é isso, hein, Piscine? E aí, eu sou o Perecini, e ó, se liga, aquela voz feminina que você escutou nos últimos vídeos é a Milena. E é isso, pessoal. Cara, bizarro o mangá. Bem louco mesmo. Novamente, o Piscine fez até com um vídeo relativamente bom de recomendação, porque eu fiquei curioso pra saber das coisas, né? Mas, novamente, ele deu desfecho, que eu acho algo negativo de você fazer um vídeo de recomendação. Você não dá o desfecho final quando você tá fazendo vídeo de recomendação, porque senão a pessoa literalmente perde a vontade de ir lá ver o que acontece, tá ligado? Aí ele fala, não, spoiler gigantesco aqui. Aí fala que a mãe vê o filho dessa forma e tal, aí você vai ficar meio que tiltado sem saber quem é o certo ou errado nessa situação, ou se os dois estão errados, enfim, essa putaria louca que rolou no final, quando mostrou como ela viu o moleque. Cara, eu não acho que isso foi um mau spoiler. O mau spoiler no fim foi ele se matar, aparentemente, né? Então meio que perde o sentido de você ir lá atrás do mangá, que justamente está sendo indicado pelo Piscine. Essa é a minha crítica aos vídeos de recomendação dele. Até chegar no final tava muito da hora, mas aí eu perdi a vontade, eu confesso. Deu uma broxada aqui. Mas enfim, tirando esse grande detalhe, foi um bom vídeo. Eu acho que ele conseguiu criar muito bem a tensão e quando ele ia falando dos acontecimentos com uma voz mais calma e serena. Acho que pegou muito bem essa vibe. Eu gostei pra caramba disso, inclusive, né? Uma pena que ele não faz mais vídeo assim hoje em dia. E é isso, pessoal. Digo vocês o que vocês acham, se vocês já leram esse mangá, se eu interpretei alguma coisa errada aqui. Enfim, comente aí embaixo, me dê um feedback. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e mais tarde passa na roxinha, show? Até a próxima, pessoal. Falou!